Olá, despertando, tudo bem com vocês? Estou de volta, eu falei que eu ia postar um outro vídeo e postei. O vídeo que eu gravei na semana passada, o áudio ficou horrível, foi meu primeiro vídeo, né? Então, ó, fui comprar um microfone para ver se dá uma melhorada aí. Hoje eu vou ensinar vocês 3 passos simples para interpretar o sonho. E se eu te disser que os nossos sonhos, eles estão querendo nos passar uma mensagem? Padrões que te sabotam, o universo, o seu inconsciente está te mandando uma mensagem para que você melhore, para que você progrida. Ele está mostrando coisas que estão travando a sua vida e você não está dando ouvido, né? Por isso que eu falo que o despertar ele é muito importante. Porque se você fosse conversar comigo antes, eu não tinha ideia de como os sonhos eles eram importantes no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal mesmo. Porque nós muitas vezes nós não damos muito valor na gente, né? Nos nossos próprios sonhos. E às vezes a gente acha que alguém vai interpretar os nossos sonhos. Mas não, você não precisa de ninguém para interpretar os seus sonhos. Você precisa de você mesmo. Inclusive, eu como terapeuta, se você pagar uma sessão e você dizer que está tendo sonhos recorrentes, não vai ser eu que vou te falar o que significa. Eu vou te fazer várias perguntas, vou saber da sua vida, vou querer saber da sua vida, vou querer saber da sua família, de traumas, vou querer saber tudo sobre você, para aí sim a gente, né, buscar a causa desse sonho. Mas não sou eu que vou interpretar, porque todas as respostas estão em você. Então, assim, eu acabo, assim, entre aspas, interpretando, mas não é um trabalho que eu faço sozinha, né? Você tem que fazer esse trabalho. E eu venho fazendo isso na minha vida desde que eu comecei esse meu processo de autoconhecimento. E isso trouxe, assim, uma luz na minha vida que é surreal. Então, assim, todos os dias eu acordo e eu já vou avaliar se aquele sonho que eu tive é um sonho do meu inconsciente, ou se é um sonho nada a ver, né? Ou se é uma viagem astral. Então, já vou começar agora esse vídeo falando para vocês desses 3 tipos de sonhos, tá? Então, o sonho do inconsciente é esse que eu vou ajudar vocês a interpretarem, tá? Que os sonhos são esses padrões, são essas crenças limitantes, coisas guardadas, tá? Que fica ali e que quando você dorme, o seu inconsciente traz isso à tona para você, tá? Então, é esses sonhos que eu vou ensinar você a interpretar. Não fique preocupado que eu vou te dar exemplos meus, vou te contar alguns sonhos meus, e então vai ficar muito mais fácil para você conseguir interpretar o seu sonho também, tá? O segundo sonho é um sonho assim de descarte. Eu vou dar um exemplo para quem assiste filme, série, sabe que às vezes a gente está assistindo ali, tá preso naquele filme, naquela série, aí você de madrugada, assim, você não sonha com aquilo? Aí você fala, nossa, eu levantei, nossa, parece que eu tava lá dentro da série, né? Isso é o cérebro descartando as informações, porque às vezes é muita informação que você consumiu durante o dia, principalmente se for uma série, às vezes você tá ali assistindo o dia inteiro, você vai sonhar com aquilo mesmo, tá? Então não tem interpretação para isso. Isso aí é um descarte, tá jogando aí no lixo há muita informação que você adquiriu durante o dia. E o outro, né, é um sonho verdadeiro. Vamos falar de sonho verdadeiro, que nós chamamos de viagem astral.
Então, a viagem astral, você tem assim uma sensação de ser real. Você enxerga as coisas muito vívidas. Assim, é tudo muito vívido. Você enxerga, por exemplo, se você estiver em outro lugar, uma montanha, um planeta, as pessoas, ali é muito vívido. Você acorda com aquela sensação de que aquilo foi real, tá? Então, essa interpretação que eu vou dar, você só vai conseguir fazer a partir do momento que você começa a olhar para dentro de si, tá? A se questionar, todos os dias tá ali observando o que você está sonhando, né? O que você está fazendo. E isso é muito importante para o autoconhecimento. Então vamos lá. Antes de eu contar as minhas experiências com sonhos, tá? Que eu tô falando de sonhos inconscientes. Não vou falar de sonhos assim espirituais, tá? Tô falando de. Hoje eu vou explicar sobre sonhos inconscientes, tá? Que é aquele que nós precisamos, aquilo que precisa aflorar para você resolver, tá? Então, antes de eu contar as minhas experiências, eu vou falar um pouco aqui para vocês sobre algumas possíveis interpretações sobre algumas coisas, tá? Só que eu quero deixar bem claro que não adianta você ler aquele manual de interpretação de sonhos, tá? Não adianta. A menos assim que for um sonho espiritual, tá? Assim, que tem, e mesmo assim, quando é um sonho espiritual, a própria espiritualidade, ela encarrega de te ajudar com essa interpretação, de te guiar, tá? Esse sonho inconsciente, a espiritualidade também vai te ajudar. Só que você precisa fazer um esforço para entender, para resolver aquele problema, tá? Porque são problemas que começam a vir à tona e às vezes você não sabe o porquê. Então, a partir do momento que você desperta, né? Por isso que eu falo o despertar. A partir do momento que você desperta, você entende que os sonhos que você tem não é um mero acaso. Ele está tentando te dizer alguma coisa. E se você prestar atenção, se você observar, você vai entender e você vai tomar um passo e resolver aquele problema. Entendeu? Aconteceu comigo e também pode acontecer com você, tá? Então, vou dar alguns exemplos aqui, mas não é a verdade verdadeira, tá? De todas as interpretações de sonhos inconscientes. Então, por exemplo, vamos supor que todos os dias você está sonhando com fuga. Quem vai fazer toda essa análise depois vai ser você, tá? A fuga. O que significa fuga? Ou você pode ter um significado de evitar algo na vida real, ou medo de encarar alguma situação, alguma decisão, algum sentimento, ou você está fugindo de si mesmo e da sua própria verdade, tá? Então, assim, talvez o seu consciente pode estar tentando te dizer que tem algo que você está tentando evitar a todo custo, mas você precisa encarar para se libertar. Isso é uma possível interpretação. Sonhar com a traição. O que você pode estar trazendo à tona, né, quando está dormindo? Insegurança, medo, abandono, né? Às vezes até traumas ali que você trouxe da infância que ainda não foi resolvido. Ou dúvida até mesmo sobre a sua própria confiança, né? Confiança nos outros, tá? Às vezes pode até representar que você está se traindo. Vamos supor que você está indo contra aquilo que você sente e aquilo que você acredita para agradar outras pessoas, tá? Olha, eu vou dar uma no microfone. Então, o significado de você estar sonhando com essa traição, o seu inconsciente pode estar tentando te dizer que você está se sentindo vulnerável ou que você está traindo ou ignorando a sua intuição. Hein? A tua intuição é uma coisa muito importante, principalmente no autoconhecimento, na espiritualidade.
Sonhar com queda, perda de controle, medo de fracassar, medo de cair, né, em velhos padrões, perder algo muito importante, sensação de instabilidade emocional ou profissional. Então, o inconsciente está tentando te dizer que você está vivendo algo que você tem muito medo de perder ou de sair do controle da situação, tá? Isso é uma das possíveis interpretações, tá bom? Prisão, né? De sempre estar presa. É aquele sentimento de estagnação, de sufocamento, falta de liberdade. Ele pode representar uma situação que você se sente presa emocionalmente, tá? Como um relacionamento, um trabalho, tá? Também pode simbolizar culpa. Pode ser também que você está se limitando, se anulando, se sentindo presa ou algo que não faz mais sentido. Sonhar com perseguição pode ser o medo de ser confrontada, sentir ameaçada por algo que você mesmo gerou, sabe? Culpa de pensamentos, decisões ou alguma parte de você que está se cobrando. Às vezes você está fugindo de você mesma, né? E esse problema ele está te seguindo até no sonho. Sonhar com morte, ele pode significar o fim de um ciclo, uma transformação profunda, pode ser positiva, tá? Mesmo que dolorosa, ou pode ser um medo muito grande da mudança ou do desconhecido. Algo dentro de você está morrendo para dar lugar à sua nova versão, tá bom? Então, assim, aqui foram alguns exemplos que eu dei para vocês que pode ser quando você for fazer o exercício que eu vou passar para você analisar, tá bom? Mas é aquilo que eu falei, você mesmo já tem todas as respostas e você vai conseguir. Gente, eu vou compartilhar um pouco agora dos sonhos que do meu inconsciente estava trazendo para mim, tá? Muitas vezes o nosso inconsciente ele mostra coisas que precisam ser resolvidas, tá? E isso, ele reverbera nos sonhos. Eu vou dar exemplo, o primeiro exemplo que eu vou dar é com meu pai e com a minha mãe. Porque eu sei que muita gente, principalmente quando nós passamos pela fase do autoconhecimento, a gente tem que passar por essa questão, né, do pai e da mãe. Porque a gente tem muitos traumas que a gente acumula, né, ao longo dos tempos, assim. Então já fica uma pergunta aí, você tem sonhado com seu pai, com a sua mãe? O que esses sonhos representam? O que você sente? Como que vocês estão lidando com isso? Então assim, ó, eu e meu pai, a gente sempre entrou em muitos conflitos, assim. E um pouco antes dele falecer, a gente teve uma briga feia, tá? Então assim, foi um pouco antes, assim, mais ou menos uns 9 meses antes dele falecer, mais ou menos. E aí a gente teve essa briga feia, e mesmo depois da gente quando ele já estava prestes a morrer, que ele ficou doente, né, com câncer, eu indo lá, a gente se perdoou, mas no meu coração ainda tinha algo que não, sabe, assim, não estava totalmente curado. Ainda tinha muita raiva, muito trauma, porque ao mesmo tempo que eu amava muito, eu também tinha aquele ódio, sabe, de coisas que eu passei. Então, quando o meu pai faleceu, eu comecei a ter sonhos recorrentes que eu e ele brigavam. Então, assim, todo sonho nós dois brigávamos. Todo sonho nós dois brigávamos. Então, todo dia eu tinha sonho que eu brigava com ele. E aí, eu comecei a perceber que eu precisava tratar essa questão com o meu pai, mesmo ele já falecido, tá? Então, eu comecei a ver tudo que... olhar dentro de mim, tudo que me trazia aquilo à tona, todos os traumas. E aí eu comecei a olhar com outros olhos. Eu parei de ver a parte que eu era vítima
E comecei a ter gratidão e olhar a parte positiva, sabe? Porque assim, quando a gente tá ferido, a gente olha só para a parte negativa. Então eu comecei a mudar o meu olhar e olhar só para a parte positiva. E aí eu fui trabalhando isso dentro de mim, não, assim, demorou, não foi um mês, tá? Esse processo, assim, de cura total, eu acho que demorou uns 2 anos. Eu trabalhando todos os dias. Porque, assim, gente, sempre tem alguma coisinha ali que você não lembra, tá? Que você precisa trabalhar. E isso é você, é você, entendeu? Tá dentro de você, você precisa se conhecer. O nosso cérebro, ele não lembra de tudo. Se eu te perguntar assim, o que aconteceu no dia 5 de maio de 2005? Você não vai lembrar, a menos que seja uma coisa muito importante, a menos que seja o seu aniversário, você viajou. Então, assim, o seu cérebro ele só capta eventos muito importantes de felicidade muito extrema, às vezes nem tão assim, depende de como você interpretou aquilo, ou ele vai captar tristeza, trauma, rejeição, né? E é o mais fácil, né? Já percebeu, o nosso cérebro ele tá programado para tudo que é ruim, a gente capta muito fácil. Às vezes a gente tem tantas memórias ruins e poucas boas, né? Ai, nossa, lembra de uma coisa ruim que alguém te fez? Rapidinho você lembra. Ah, mas lembra de alguma coisa boa, quando alguém te ajudou e não sei o quê? Não lembra. Não é assim? Tô mentindo? Olha, eu vou te dar um exemplo como que o nosso cérebro, ele, como nós, né, como pessoa também, como que a gente capta coisas assim pro mal. Se eu pegar e falar assim, eu vou te amaldiçoar, não sei o que, não sei o que, gente, a sua vida vai acabar, porque você vai acreditar que aquela maldição vai pegar. Agora, se eu te abençoar, aí é mais difícil, né? Parece que não vai, né? Eu não tô falando que todo mundo é assim, gente, mas eu tô falando que é a tendência. Então, voltando no meu sonho, quando eu comecei a trabalhar essa questão de curar todas essas dores que eu tinha com o meu pai, eu parei, assim, todos os dias eu tava brigando com ele, né? Aí teve um dia que eu realmente sonhei que a hora que eu tava chegando ao encontro dele, eu o abracei ele. E depois disso eu nunca mais sonhei que eu tava brigando com ele, nunca mais. Então você viu que enquanto eu tinha aquele problema para resolver, o meu inconsciente estava me mostrando que eu precisava resolver aquilo. Então eu só parei de sonhar isso quando eu resolvi essa questão, quando eu resolvi esse problema. Simples assim. Como se diz, né? É simples, mas não é fácil. É simples, é fácil. Não é fácil. Mas, gente, quando se torna um hábito de você analisar os seus sonhos, assim, fica simples, tá? Fica simples, não tem como. Aí depois disso, eu comecei a sonhar o quê? Que eu tava brigando com a minha mãe. Eu achava que o problema era só com meu pai, mas não era. Aí eu comecei a sonhar que eu tava brigando com a minha mãe. E aí foi um outro processo, tá? Foi um outro processo. E aí eu comecei, isso, gente, sem fazer terapia, sem ter um mentor, tá? Isso só com a ajuda da espiritualidade e eu mesma, tá? Quando eu falo, a hora que eu falei a intuição é importante, sim, a intuição é muito importante. Porque, escuta a sua intuição. Quando você fala assim, ai, nossa, eu acho que é isso. Provavelmente é isso, tá? A intuição é, às vezes, a coisa que
fica ali, que vem na sua cabeça primeiro. É isso, não adianta, você pode pagar uma pessoa muito espiritualizada, às vezes ela não vai conseguir te dizer com clareza, tá? O que realmente é igual a você. Às vezes a gente dá muito crédito, né? Quando eu falo a gente, eu falo as pessoas de modo geral, dá muito crédito para as pessoas, mas não dá crédito para si mesma. Eu já sou ao contrário. Eu já dou, assim, muito crédito para mim. Eu não sou dessas, não, de ter que procurar alguém para orar por mim. Eu não procuro ninguém para orar por mim. Eu não procuro ninguém para fazer nada. Gente, é eu e Deus. Eu e a espiritualidade. E eu tô te ensinando a fazer isso. Você com os seus sonhos, tá bom? Bom, deixa eu andar rápido, senão vai demorar muito. Eu vou contar. E aí, os sonhos da minha mãe cessou, tá? Eu consegui resolver esse problema, graças a Deus. Agora eu vou contar um sonho que eu tava tendo recente, que não tem nada a ver com pai e mãe, que vocês vão ver que tem tudo a ver com o que eu tô fazendo aqui. Eu sou uma autossabotadora, assim, raiz, gente. E eu descobri isso há muito tempo, assim, quando eu comecei a estudar coaching, assim, que eu comecei a estudar, sabe, um pouco assim, eu comecei a despertar um pouco, eu descobri que eu era uma autossabotadora daquelas, assim, de ficar doente, assim, nossa, vou começar um negócio para ganhar dinheiro, fico doente, tá? Às vezes a gente acha que doença a gente não consegue controlar, mas a gente consegue controlar sim, porque tem uma coisa que é mais forte do que qualquer coisa física que acontece com a gente, que é isso aqui, ó, é a nossa mente, porque a nossa mente, ela cria toda a nossa realidade. Por isso que nós precisamos trabalhar o nosso interno, precisamos trabalhar aquilo que nos impede, aquilo que nos auto-sabota. O que eu tô te ensinando aqui de interpretar os seus sonhos é para você parar de se auto-sabotar. É para você seguir em frente, é para você melhorar, para você ter sucesso, tá? Porque os sonhos, ele faz parte de você, tá? Esse sonho consciente. Então vamos lá, contando um relato rapidinho aqui desse último sonho. Gente, esse sonho é um sonho recorrente que eu tenho assim, direto. E esses dias eu comentei com meu marido, eu falei, amor, eu sonho direto, mas assim, direto. Eu sonho que eu tô na escola e que eu tô lá, mas eu não tô lá como professora, entendeu? Porque eu sou professora também, tenho 2 faculdades na área, né, de licenciatura. Trabalhei muitos anos dando aula, mas eu nunca sonhei que eu estava dando aula. Eu sempre sonhava que eu era aluna. E nos meus sonhos, eu sabia... Tá ficando escuro, né? Vou acender a luz aqui. Nos meus sonhos, eu sabia... Que aí ficou pegando no óculos, vou tirar o óculos. Nos meus sonhos... Nossa, eu tô repetindo de novo, né? Eu sabia que eu tinha faculdade, mas eu falava assim, eu tô tendo que fazer de novo. E assim, eu me sentia presa dentro da escola. Era como se eu sabia que eu já tinha um diploma a nível superior, mas eu tinha que fazer o ensino médio de novo. E que eu tava fazendo aquilo ali por fazer, porque eu tinha que aprender de novo. E eu pensei assim, gente, como que eu vou interpretar esse sonho? Aí, eu comecei a trabalhar a questão que eu tenho em perfeccionismo. E comecei a trabalhar. E aí, eu até fui dar uma olhada no meu mapa astral. Vi que eu tava, assim, um perfeccionismo muito forte. E uma autossabotagem muito forte por essa questão de nunca tá pronta. Então, a hora eu falei, gente, é isso. Esse sonho que eu tô tendo recorrente de muitos anos é que eu sinto que eu nunca tô pronta. Eu sempre tô me auto-sabotando. Eu preciso fazer alguma coisa. Não, eu tenho que estudar mais. Não interessa que eu não paro de estudar, porque eu sou daquelas pessoas que não para de estudar. Eu tô toda hora estudando.
tô toda hora assistindo um vídeo, tô toda hora procurando conhecimento. Aí eu falo, aí quando eu fui me tornar terapeuta, eu falei, não quero só fazer um curso de terapia, eu vou fazer também psicanálise clínica. Aí fui fazer psicanálise clínica. Tá, aí não, mas eu preciso também estudar neurociência, eu preciso estudar PNL. Você entendeu? Eu nunca tô pronta. E eu falei, não. Isso tem que parar, isso tem que parar. Então, foi assim, gente. Aí, quando eu desbloqueei isso, que eu vi, nossa, o que o meu subconsciente está tentando me dizer é muito certeiro. Mas assim, é muito certeiro. Como que eu não percebi isso antes? Tanto tempo sonhando isso e eu não percebi isso antes. E aí, só que eu só percebi isso depois. Sabe o que aconteceu? Eu sonhei pela primeira vez, nessa semana que eu tava, desbloqueando, estudando meu mapa astral. Eu sonhei pela primeira vez que eu estava indo numa reunião da faculdade para encontrar as minhas colegas de faculdade. Foi a primeira vez. Porque antes eu só sonhava que eu estava no ensino médio, presa no ensino médio. Estava no ensino médio presa. Era um sonho assim muito estranho, muito horrível. E quando eu levantei, eu falei, desbloqueei. Eu desbloqueei. Agora, a primeira vez que eu sonhei que eu tô na faculdade, eu desbloqueei. Aí, no outro dia, eu falei, vou começar a gravar pelo YouTube. Vou começar a gravar pelo YouTube porque eu tenho conhecimento para passar. Eu sei que tem gente que precisa ouvir de mim. Eu sei que tem pessoas que ainda não sabem o que eu sei. Tem pessoas que ainda precisam de ajuda. Então, tá vendo que o que o que eu estava sonhando, eu não conseguia encarar quando eu estava acordada. Eu não tinha consciência do que estava aqui dentro. Mas quando eu dormia, de alguma forma ele aparecia. Então eu tive que mergulhar num processo de ver por que eu estava ficando travada, por que tudo que eu começava nunca nada estava bom, porque para fazer para os outros eu dava o meu melhor e saía, mas para fazer para mim não ia. Então eu tive que trabalhar isso. Tá? E assim, gente, foi muito maravilhoso. Esse estado de você estar consciente, você estar desperto, entendendo o que os seus medos, os seus padrões, as suas crenças, é maravilhoso, porque eu vivi minha vida inteira, hoje eu tô com 35 anos, até os 31, eu comecei a despertar com 32 anos, tá? De 31 para 32. Então, vamos colocar 31. Até meus 30 anos, eu vivi sem saber o que estava acontecendo. E tem uma frase do Jung, que eu quero ler ela aqui para vocês. Vou achar ela aqui, peraí. Eu lembrei. Ele fala assim, até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então, quando você se torna desperto, você começa... Eu não faço esse exercício, eu não faço isso, tá, gente? Eu só olho pra frente. Mas muitas pessoas até começam a se questionar, o que a gente chama de consternação. Nossa, quantas oportunidades eu perdi porque eu não estava consciente, porque eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Não é verdade? Toda vez que eu vou fazer isso, entrar nesse estado de, nossa, se eu tivesse feito isso antes, eu estaria, sei lá, em tal lugar, o lugar que eu queria, não estaria aqui. Eu não faço isso, porque você abaixa muito a sua vibração e isso não é legal, tá? Mas, às vezes é uma fase que a gente tem que passar. Mas quando a gente está desperto, ai, gente, é uma coisa maravilhosa. Antes eu
era tanto peso nas minhas costas, era tanto peso de ser eu mesma, de mostrar para as pessoas quem eu realmente era. E hoje eu não sinto mais isso, entendeu? Eu não sinto mais isso. Cortar isso. Eu não sinto mais isso. É assim uma coisa extraordinária. Agora vamos lá, que eu vou ensinar os 3 passos para você. Assim, é uma coisa que você tem que fazer diariamente, tá bom? Você tem que fazer diariamente. Aí, para conseguir trazer a consciência, o que o seu inconsciente está querendo te dizer. Tá bom? Então vamos lá. Passo 1. Registre o seu sonho quando você acordar. Então é isso mesmo que eu estou falando. É para você colocar um caderno e uma caneta do lado. Gente, às vezes eu não consigo. Eu faço no bloco de notas mesmo do celular, tá? Ou ao acordar, assim, que às vezes a gente esquece. Eu já conto pro meu marido. Eu já conto para ele porque é mais fácil de eu lembrar, tá? E aí, quando você puder, você anota. Mas assim, é para você anotar assim tudo que você lembrar. Porque mesmo que seja confuso, então você anota as imagens, os cenários, se tinha algumas pessoas, se tinha algum objeto, o que você sentiu, a emoção, que emoção que você sentiu? Foi medo, foi euforia, foi raiva, foi paz, foi felicidade? Você vai anotar também as emoções. Então você vai anotar, ó, no passo 1, imagem, emoção. Aí você vai colocar o que aconteceu no começo, meio e fim, mesmo que não faça sentido, você vai anotar, tá? Porque assim, os detalhes emocionais, eles são importantes, por isso você tem que anotar a emoção, tá? E às vezes eles são mais importantes do que os visuais, porque sabe aquele sonho assim, que às vezes tá tudo borrado? Então, às vezes você não consegue entender direito, entendeu? O que exatamente, às vezes você sabe, por exemplo, que você está dentro de um elevador, mas você não vê exatamente isso, mas você sente alguma coisa. Então, o que você sente é mais importante. Então, vamos lá. No passo 2, você vai identificar símbolos e pessoas, tá? Teve algum símbolo que ou que você conhece ou que você não conhece? Alguma pessoa, você vai anotar, aí você vai começar a perguntar o que essa pessoa, o que esse cenário representa. Então, por exemplo, quando eu sonhava com o meu pai, eu sabia que era algo mais simples, que era meu pai. Só que às vezes os nossos sonhos inconscientes, às vezes nós também vemos outra pessoa. Então, às vezes, eu vou dar um exemplo que eu li num livro. Esqueci o nome do livro, mas é que ele fala sobre sonhos e autossabotagem. Às vezes você vê uma outra pessoa fazendo alguma coisa, só que o que esse sonho está querendo te dizer é você que está fazendo. Então, às vezes você espelha na outra pessoa. O seu inconsciente, às vezes é tão difícil de você acordar para essa realidade quando você está desperta, que o seu inconsciente, ele te mostra isso, você vendo outra pessoa, como se fosse outra pessoa, mas na verdade é com você que está acontecendo, tá? Já aconteceu isso com você? Gente, eu quero muito ouvir relatos de vocês. Escreva no comentário que eu vou responder e eu vou te ajudar com perguntas, tá? Com perguntas desses seus sonhos aí. Vamos lá. Então, nesse segundo passo, você vai ver o que a pessoa representa, o que esse cenário representa, qual que é essa sensação que você teve nesse sonho e colocar, sim, os símbolos, tá? E fazer uma análise. Será que eu já vi esse símbolo ou essas coisas em algum outro sonho, né? É o que Jung chamava de linguagem simbólica do inconsciente. Então, você vai ver que
que é uma coisa assim pessoal mesmo, gente, tá? Porque às vezes, por que isso é muito pessoal? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tô tentando pensar num modo de explicar para que vocês entendam real aqui. Às vezes você sonhando com o mar, para você vai significar uma coisa de medo, de medo. Só que para mim, mar, ele pode significar liberdade. Então não tem um manual correto de interpretações de sonho, porque cada um, do mesmo jeito que você interpreta o mundo de uma forma, o sonho ele vai te mostrar de acordo com o que você interpreta esse mundo, de acordo com o que você interpreta esses símbolos. Então, você precisa estar atento, tá? Dentro de você mesmo, dentro de você mesmo, você precisa estar atento. Por isso que não é uma coisa literal, tá? É uma interpretação sempre pessoal, tá? Sempre pessoal, tá? Não me venha com essa de, eu vou... Ó, se vocês quiserem, pode até usar a ajuda do chat GPT, né? Não, o chat GPT ajuda muita gente, na verdade, ele vai te ajudar. Mas lembrando, nem o chat GPT vai conseguir fazer essa interpretação de forma pessoal, tá? Você precisa dar detalhes, você precisa, né, saber como que você interpreta. Se você deixar alguma coisa ali, algum sentimento, alguma coisa de fora, talvez essa interpretação ela não vai ser tão real, tá? E o terceiro passo é relacionar com a sua vida atual, tá? É aqui que vai entrar a mágica reveladora, tá? Desse passo 3, que é a interpretação dos sonhos, tá? Então você vai perguntar: como isso conecta com a minha vida hoje? Olha a pergunta. Com que, né? Como que isso conecta? Como que esse sonho conecta com a minha vida hoje, tá? Hoje. Esse sonho, ele tá refletindo algum medo? Então, assim, você vai fazendo perguntas, tá? Esse sonho, ele tá refletindo algum medo? Um desejo reprimido? Uma decisão difícil, tá? Porque os sonhos, ele revela aquilo que tá no fundo da sua mente. Os conflitos, os bloqueios, os desejos e até caminhos espirituais, tá? Então, aqui mais algumas perguntas para você anotar. Pausa esse vídeo e anota. Como eu me senti no sonho? Lembra que eu falei que o sentimento é muito importante? Isso vai ajudar na sua interpretação. O que isso tem a ver com algo que eu estou vivendo agora? Então, faça uma análise do que você está vivendo no serviço, do que você está vivendo com o seu relacionamento, do que você está vivendo, talvez, na procrastinação. Porque às vezes você sonha muito, nossa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e você não consegue dar passos pequenos por dia que vai te levar onde você quer chegar, e isso fica preso dentro de você. Isso fica preso. E ele vai sair de alguma forma. Então ele vai sair nos sonhos, ele vai sair no estresse, ele vai sair em inúmeras outras coisas, tá? Outras perguntas importantes. Eu estou evitando algo? Ou estou ignorando alguma verdade minha? Faça essas perguntas. Faça em forma de pergunta. Nunca é suficiente. Então, sempre faça perguntas. Então, vamos recapitular. Primeiro passo, você vai anotar tudo o que você sonhou, tá? Tudo que você sonhou do jeito que você lembra. Do jeito que você lembra. Emoção, cenário, tá? Pessoa. E o que você estava sentindo, né? Já no segundo passo, você vai identificar como forma de símbolo o que isso simboliza para mim, tá? O que esse cenário me lembra? Vou explicar assim mais
Mas claro, o que que esse cenário me lembra? Igual eu dei o exemplo da praia. Eu tô na praia, tá? Mas o que que esse cenário me lembra? Eu, por exemplo, eu sofri um acidente uma vez na praia. Então, alguém que só teve memórias boas na praia, provavelmente vai ter uma memória boa no mar, né? Mas e eu que já sofri um acidente na praia? Será que isso reflete algum medo que eu tenho? Então, esses símbolos que você vai usar, tá? Você vai identificar o que lembra cada coisa. O que essa pessoa me lembra? O que essa sensação me lembra, tá? O que o medo que eu senti me lembra? Eu acho que agora tá ficando mais claro, né? Esse segundo passo. O que esse medo que eu senti me lembra, tá? Os símbolos que você vai identificar. E se tiver algum símbolo visível, também você vai anotar, tá bom? E o último passo, você vai relacionar com a sua vida atual e você vai se encher de perguntas, tá? Qualquer coisa, volta esse vídeo e veja todas as perguntas que eu falei para vocês. Porque o nosso inconsciente, ele não se revela a todo momento. Imagina se nós andando plena todos os dias, lembrando toda hora dos nossos conflitos, das nossas... Então, assim, eu quero que você faça uma análise também da onde que você está hoje. O que você está sentindo? Será que você está camuflando o sentimento? Será que você está rindo para as pessoas? E lá por dentro, você está chorando? Será que isso está acontecendo na sua vida? Comece então a prestar atenção nos seus sonhos, porque às vezes você está com dificuldade de encarar a realidade acordado. Então comece a encarar a realidade que está dentro de você, que ela vai sair em forma de sonho, tá? Gente, essa questão do sonho me ajudou muito no meu autoconhecimento. Eu nunca li assim, eu até tentei buscar algumas coisas, mas nada fazia muito sentido, sabe? E esse processo de interpretar os sonhos assim com você mesmo, dá certo. É um caminho, assim, não adianta, o que a gente faz? A gente quer coisas milagrosas. Às vezes, no primeiro momento, isso não vai, assim, ser tão fácil, né? Igual eu falei, é simples, mas não é fácil. Só que, olha todo o caminho que eu percorri, que eu comecei há 4 anos atrás, prestar atenção nos meus sonhos. E mesmo eu fazendo isso todo dia, olha o tanto que foi difícil eu interpretar o sonho da escola. Eu levantava e falava assim, nossa, será que eu tive algum trauma na escola? Sendo que eu sempre fui uma ótima aluna, sendo que eu sempre gostei de estudar. Será que eu tive algum trauma na escola? Eu não entendi algum trauma na escola, porque eu não paro de sonhar na escola. Só que não era isso, gente. Não era isso. Era outra coisa. Era uma coisa mais simbólica. Era uma coisa que eu precisava romper na minha vida, senão eu não estaria aqui falando com você hoje. Sem mais enrolação. Se esse vídeo fez sentido para você, se te ajudou, ficou muito longo, eu sei. Mas, gente, eu tô acostumada a ouvir coisas grandes no YouTube. Eu não consigo fazer um vídeo pequeno. Porque assim, se você tem sede de aprender, você vai ouvir. Você vai ouvir, você vai entender. Na verdade, é que todas as pessoas que eu ouço no YouTube, assim, é 1 hora para mais. E me ajuda muito. Deixe seu comentário aqui. Vai ser muito importante para mim ter esse feedback. Ainda mais eu que estou começando. Vou analisar as críticas construtivas, sim, tá bom? Agora, a crítica que não for construtiva, nem responder, eu vou, tá bom? Gente, estou ficando por aqui. Curta, comente, compartilhe, tá? Eu estou aqui para ajudar você nesse processo, nessa jornada, compartilhando as minhas experiências. E tô indo nessa. Tchau!